5 de abril de 1994. Essa é a data que Kurt Cobain nos deixou. Kurt Cobain's music moved a generation of young people. His voice and his words spoke to their fears and frustrations, but many of the older generation just don't get it. They don't understand why so many people are so moved by Cobain's sudden death. Embora Kurt nunca tenha se identificado com o título, o movimento grunge, que era a cara dos anos 90, foi gradualmente se enfraquecendo sem o seu ícone. Então, o pós-grunge e o nu metal, os únicos estilos que tinham a guitarra como predominância, começaram a dominar as rádios na época. O pior é que não havia um grande movimento claro no horizonte. Até que 5 amigos se juntaram em Nova York para, sem querer, criar o maior movimento dos anos 2000. Os Strokes foram catapultados rapidamente a fenômeno musical nas rádios, nos discos vendidos e na própria MTV. E eles tinham tudo, tinham carisma, estilo, músicas incríveis e personalidades marcantes. Só que o caminho que eles traçaram depois do sucesso foi tortuoso, intenso e cheio de reviravoltas. Hoje eu vou te contar como The Strokes mudou a música nos anos 2000 e, em troca, tiveram que sacrificar sua própria sanidade. Quando The Strokes foi formado em 1998, a humanidade tinha muitos medos. O bug do milênio prometia acabar com todas as comunicações, o calendário maia iria acabar em 14 anos, anunciando o fim da humanidade, e todos os homens tinham que aceitar a calvície como permanente. Mas hoje em dia, tudo mudou. O bug do milênio não deu em nada, o calendário maia acabou e ficou tudo bem, e hoje a calvície não é mais um problema, porque existe a Manual. A Manual nasceu para ajudar aqueles que sofrem com a calvície a recuperarem a autoestima com tratamentos personalizados e prescritos por médicos especialistas, além de oferecer um acompanhamento especializado ilimitado e sem custo extra. 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos, mas esse problema ficou para trás. Nunca foi tão fácil, prático e seguro tratar a calvície com a Manual, seja o seu caso inicial ou avançado. Com um acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras, os resultados costumam ficar mais visíveis a partir do 4º mês de uso. Se liga nessas fotos de antes e depois de clientes reais, é impressionante. Sem salas de espera ou conversas constrangedoras, apenas tratamentos baseados na ciência, entregues direto na sua porta com frete grátis e com acompanhamento durante todo o processo. E tem mais, a gente preparou um cupom exclusivo que te dá 40% de desconto na primeira compra. O cupom é APF40 e é por tempo limitado, hein? Clica no link da bio ou no comentário fixado para mudar a sua vida e autoestima de uma vez por todas. Sorte a sua é que você tem em quem confiar o destino do seu cabelo com a Manual. A história dos Strokes começa com uma amizade. Julian Casablancas, Nick Valenzi e Fabrizio Moretti, que curiosamente é brasileiro, eram apenas adolescentes frequentando a Dwight School em Manhattan, quando começaram a tocar juntos de forma despretensiosa. Foi em 1997 que essa conexão musical se transformou em uma banda informal. Pouco tempo depois, Casablancas convidou seu amigo de infância, o baixista Nikolai Freiter, que estudava com ele em uma escola francesa de Nova York, para se juntar ao grupo. Sim, todo mundo era muito bem de vida. Julian é filho do super empresário John Casablancas, fundador da Elite Model, uma das maiores agências de modelo do mundo e a agência responsável por descobrir a Gisele Bündchen. O ano era 1998 e o último a se integrar à formação foi o guitarrista Albert Hammond Jr., recém-chegado a Nova York. O reencontro com Casablancas, seu antigo colega de um internato na Suíça, reacendeu a amizade e logo os dois passaram a dividir um apartamento. Albert Hammond Jr. é filho de Albert Hammond, um super compositor que já havia trabalhado para Aretha Franklin, Elton John e Whitney Houston. As inspirações dos 5 integrantes eram muito parecidas e todas elas convergiam no mesmo lugar: Nova York. A cidade de Nova York, com a sua energia vibrante e a cena artística fervorosa, foi o ponto de convergência para bandas icônicas como o Velvet Underground, o Television, Cyndi Lauper, Sonic Youth e o Blondie, principais referências musicais dos Strokes. A mistura de culturas, a vida nas ruas e o ambiente boêmio dos anos 60, 70 e 80
criaram um cenário propício para experimentação e inovação musical. O Velvet Underground, por exemplo, capturou a alma sombria e subterrânea da cidade em suas letras, retratando as histórias de personagens marginais e a atmosfera crua de Manhattan. Já o Television trouxe um espírito de rebeldia e busca por identidade, refletindo a dualidade de uma cidade que podia ser tanto encantadora quanto caótica. Nos anos 80, a efervescência cultural de Nova York continuou moldando a música. Cyndi Lauper, com seu estilo único e excêntrico, canalizou a diversidade e a ousadia da cidade em seus visuais e letras, celebrando a liberdade e a individualidade. Enquanto o Sonic Youth misturava noise e art rock com letras que refletiam a alienação e a frenética vida urbana, o Blonde incorporava elementos do punk, do new wave e do disco, capturando o espírito dinâmico e multifacetado da cidade, onde a busca por novos sons e tendências parecia nunca parar. Toda essa tradição nova-iorquina de inovação e experimentação influenciou muito as primeiras composições do The Strokes. A cidade que não dorme, com seus sonhos de grandeza e a realidade dura de ser um artista em um ambiente competitivo. Nikolai dizia que Julian era cool muito antes da banda. Desde o primeiro ano da escola, ele já se destacava. A união dos 5 era muito forte no início da banda. Eles estavam 100% do tempo juntos, trabalhando, compondo e virando madrugadas nos bares da cidade. Se você encontrasse algum dos integrantes bebendo em um bar à noite, com certeza o resto da banda estaria junto. O compromisso e a visão do grupo eram claros, mas eles decidiram não apressar o processo musical. A ideia era ensaiar por 1 ano antes de tocar ao vivo. Com várias músicas compostas e um show redondo, os Strokes tiveram dificuldade de conseguir shows em um primeiro momento. Para conseguir alguma apresentação, as casas de show precisavam pelo menos ouvir a banda em alguma demo. Só que eles não gostavam do processo de gravação e nenhum produtor estava afim de alcançar a sonoridade que eles queriam. O grande objetivo da banda era conseguir um show no Mercury Lounge, o palco mais cobiçado pelos artistas da cena underground. Bandas nacionais de renome tocavam ali e conseguir um espaço significava que você tinha chegado lá. Em uma apresentação teste, eles conseguiram algo muito além. Convenceram Ryan Gentles, o booker do clube, a se tornar o seu empresário. Outro lugar que a banda tocava era no Luna Lounge, um bar e clube de música popular para bandas locais e comediantes de stand-up. Na plateia estava um produtor chamado Gordon Raffel. Ele curtiu o som dos Strokes e ofereceu seus serviços como produtor musical, pois precisava de um dinheiro rápido. Eles decidiram gravar 3 músicas em 3 dias, sem firulas. 3 microfones na bateria, outros 3 microfones para as guitarras e para o baixo, um microfone no teto captando o som geral e um último ligado num amplificador barato de teclados por onde saía a voz de Julian. Assim nasceu o EP The Modern Age com 3 músicas. The Modern Age era crua, com uma batida repetitiva e um solo bem marcante. Logo depois também viria Last Night, um dos seus hits. E Barretti Legal, que é sobre uma garota que acabou de completar 18 anos e é extremamente ingênua em tudo que faz. O recente empresário da banda, o Ryan, era muito esperto e fez algo que surpreendeu a banda. Ele enviou uma demo para clubes de Nova York, mas também enviou para Rough Trade, uma rede varejista de lojas de discos no Reino Unido, que também tinha uma gravadora, a Rough Trade Records. O fundador da gravadora ouviu a demo e decidiu lançá-la como um EP sem mudanças, pois o som cru da banda preenchia uma lacuna na cena musical britânica.
Depois do lançamento desse EP, a turnê dos Strokes no Reino Unido esgotou antes mesmo deles começarem a tocar. Essa energia explosiva continuou ao longo da turnê britânica e quando voltaram para os Estados Unidos, encontraram o mesmo sucesso por lá. Os shows lotavam rapidamente e o hype em torno da banda crescia cada vez mais. Plataformas de compartilhamento de arquivos como o Napster permitiram que os fãs ao redor do mundo tivessem acesso instantâneo a músicas sem depender de rádios e gravadoras tradicionais. Isso ajudou a disseminar o som dos Strokes de maneira orgânica, aumentando o hype em torno da banda sem a necessidade de grandes campanhas promocionais. As gravadoras, que tradicionalmente controlavam o acesso ao público, começaram a enfrentar novos desafios, já que os ouvintes podiam descobrir novas bandas e artistas por conta própria, criando um cenário em que o boca a boca digital tinha muito mais impacto do que nunca. Esse fenômeno não só beneficiou os Strokes, mas também forçou a indústria a repensar sua estratégia de distribuição e marketing musical. Foi assim que começaram a gerar uma verdadeira guerra de ofertas entre as grandes gravadoras americanas. A Interscope, a Epic e a RCA lutaram para contratar a banda, e os Strokes finalmente escolheram a RCA. Assim nascia o Is This It? Uma odisseia crua que agrada os ouvidos pelas suas letras pessoais, guitarras e baixos super bem feitos e uma percussão simples e icônica. É o que define o som do The Strokes. Someday, um dos seus singles, é sobre como todos nós um dia iremos olhar para o passado e desejar poder voltar a essa época. Como um relógio, as pessoas sempre olham para o passado pensando que os seus melhores dias ficaram para trás. A capa original de Is This It, lançada entre julho e agosto de 2001, foi fotografada por Colin Lane. A imagem gerou controvérsias, mas foi mantida nas lojas britânicas. A banda optou por omitir o ponto de interrogação no título do álbum por razões estéticas. Para o lançamento nos Estados Unidos, em outubro de 2001, a capa foi alterada para uma imagem psicodélica de partículas subatômicas, em parte para evitar problemas com o conservadorismo no mercado americano. Além disso, o álbum trazia uma faixa chamada New York City Cops, cuja letra traz a banda falando mal dos policiais locais que acabaram se tornando heróis por conta dos resgates no World Trade Center. Como o álbum foi lançado perto dos eventos de 2001, a faixa foi substituída por When It Started na versão americana. Pro Julian, a pressão de ser o líder da banda, vocalista e ainda compositor era avassaladora. Pouco sono, muitas festas e aí o estresse começou a afetar. Depois de lançar um álbum aclamado e com boas vendas, os Strokes sentiram o dobro da pressão para provar o seu valor novamente. E com a banda longe de estar pronta para outro lançamento, eles fizeram o que podiam. Saíram em turnê. Eles tocaram em todos os lugares possíveis ao redor do mundo com um estilo de vida bem maluco. Em um dia típico, eles acordavam às 2, faziam uma entrevista, talvez um ensaio fotográfico, depois comiam, faziam a passagem de som e tocavam. Com shows começando entre as 7 e as 9 da noite e sets de 50 minutos, o restante da noite era dedicado às festas. Não havia muito tempo para outras coisas, como escrever novas músicas. Julian era obcecado pela perfeição, o que tornava o processo ainda mais difícil. A pressão estava em todos os lados e a combinação de turnês incessantes e a necessidade de um novo álbum deixava todos exaustos. Em uma dessas festas, ele se encontrou com Courtney Love, que disse algumas palavras que deixaram a pressão de Julian ainda mais aguda. A história é que ela sussurrou em seu ouvido para ele aproveitar o sucesso, mas que Is This It era o seu Bleach, ou seja, somente o seu álbum de estreia. Seu próximo álbum teria que ser o seu Nevermind, ou seja, a sua obra-prima. A maldição do segundo álbum é um termo da indústria musical que coloca muita pressão nos artistas. Se você fez sucesso com seu primeiro álbum, o seu segundo álbum precisa ser aquela obra-prima. Mas agora, se você fizer um segundo álbum que seja abaixo do primeiro,
É como se a sua carreira tivesse acabado. No entanto, contrariando ou talvez seguindo essa filosofia, os Strokes tomaram uma decisão ousada e em março de 2003 anunciaram que iriam trabalhar com Nigel Godrich. Nigel era uma lenda. Ele gravou com Paul McCartney, com Beck, com Edgar Wright, mas as suas maiores realizações foram com Radiohead, sendo o produtor de álbuns icônicos da banda como The Bands e o OK Computer. Mas não deu certo. O processo com Nigel era diferente, com cada um gravando a sua parte separado. Todo o material gravado foi descartado e essas músicas nunca foram disponibilizadas ao público. Com o prazo de lançamento do próximo álbum se aproximando e sem muito tempo para escolher outro produtor, os Strokes decidiram não correr mais riscos. Voltaram ao produtor de Is This It, o Gordon Raphael, e começaram a gravação de verdade em maio de 2003. Mas todas as incertezas de Julian foram postas de lado em 28 de outubro de 2003, quando Room on Fire foi lançado mundialmente. E é realmente um álbum ótimo, com músicas que são hinos até hoje, como Reptilia. A crítica foi muito positiva. De acordo com as resenhas, Room on Fire recebeu de forma excepcional com 8 de 10 pela Rolling Stone, 9 de 10 pela NMA e 10 de 10 pela Q Magazine. Se você curte o trabalho aqui do Aprofundo, então por favor se inscreva aqui no canal porque isso me ajuda muito. Se você quiser deixar o seu like também agora, rapidinho, eu espero, também ajuda demais para várias pessoas assistirem esse vídeo. Se a opção de hypar esse vídeo estiver ativa para você, por favor, aperte nesse botão porque aí você vai ajudar esse vídeo a ir para mais lugares e alcançar mais pessoas. Esse moço que está tocando guitarra comigo aí, ele é o Labu, produtor, mas também vocalista da minha banda Camela Azul. Se você gosta de The Strokes e é uma das nossas bandas favoritas, a gente toca vários covers no show e a gente tem muita inspiração neles. Por favor, eu vou deixar aqui o link na descrição para você ouvir a nossa banda. A gente já lançou 3 singles, Possíveis Beijos, Teto Preto e agora o último chamado Mágoas de Março. Se você gosta de The Strokes e gosta do trabalho aqui do Aprofundo, dá uma força lá que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, obrigado, vamos voltar pro vídeo. O tempo de produção do terceiro álbum foi de 1 ano e a demissão amigável do Gordon Raphael mostrou que a banda queria ir para outro caminho mais sério. As longas turnês e o estilo de vida agitado também contribuíram para o desgaste dos laços dentro do grupo. Julian, em particular, enfrentava problemas com o álcool, o que afetava sua produtividade e criava atritos com os outros membros. Mesmo com essas dificuldades, a banda decidiu seguir em frente e começou a trabalhar no terceiro álbum, que levou muito mais tempo para ser concluído. O resultado desse processo foi o conturbado First Impressions of Earth, lançado em janeiro de 2006. O álbum trouxe um som mais polido e uma abordagem mais experimental do que os 2 primeiros discos. O som que eles queriam fugir nos 2 primeiros álbuns, super mixado e radiofônico, agora era o que imperava nas faixas. Apesar de eu gostar muito desse álbum, ele não teve grandes hits, a não ser por You Only Live Once. As letras desse disco eram muito mais sombrias, com Julian falando sobre solidão, morte e desespero. Em Heart in a Cage, Julian canta: I don't feel better when I'm fucking around, and I don't write better when I'm stuck in the ground. É comum acreditar que os artistas produzem suas melhores obras quando estão em seus piores momentos. No entanto, isso faz parte de um mito romântico com o qual Julian discorda. Ele já afirmou várias vezes que o álcool o deixava doente e deprimido, fazendo com que ele perdesse sua motivação musical. O trabalho de guitarras e baixo foi feito de uma forma muito mais técnica, fugindo dos sentimentos crus dos primeiros álbuns, sem riffs e solos orgânicos. O Nick e o Albert eles decidiram ir para lugares mais centrados.
A recepção ao álbum foi mista. Enquanto alguns críticos apreciaram a ousadia de experimentar algo novo, outros lamentaram a falta de energia crua que havia definido os primeiros álbuns. E isso contava muito na época. No início dos anos 2000, a crítica musical era essencial para determinar o sucesso de bandas, com revistas e sites especializados influenciando fortemente o público e a indústria. Uma boa resenha poderia impulsionar uma carreira, enquanto uma crítica negativa poderia prejudicá-la. No entanto, com o advento do streaming e das redes sociais, essa influência diminuiu e muito, com algoritmos e o engajamento dos fãs desempenhando um papel mais relevante na descoberta e sucesso de artistas do que as críticas tradicionais. A gente até deixa de assistir um filme por conta da crítica ruim, mas eu duvido que você já tenha deixado de ouvir um artista por conta do mesmo motivo. Depois do lançamento de First Impressions of Earth, ficou evidente que os Strokes precisavam de uma pausa, pois as tensões internas, os estilos de vida incompatíveis e o esgotamento físico e emocional tornaram insustentável o ritmo da banda. Essa pausa foi essencial para preservar a saúde mental de todos, especialmente de Julian. Os membros se odiavam, chegando a não se falar por dias durante viagens e shows, com brigas constantes. Durante esse período, ele e outros membros, como o Albert, seguiram projetos solo, o que deu a liberdade de se reconectar com suas paixões musicais, fora da dinâmica desgastante dos Strokes. E a pressão e o convívio era o que fazia o ato criativo das músicas travar, porque eles lançaram vários projetos solo logo após essa pausa e todos são excelentes. Em 2006, Albert lançou Yours to Keep e em 2008 mais um álbum chamado Como Te Llama. Em 2009, Julian lançou Phrases for the Young, que é incrível. Nick Valenzi toca guitarra no álbum We Are Born, da Sia, e também escreveu várias melodias junto com a cantora. Nikolai lançou The Time of the Assassins com seu projeto Nikolai. Em 2007, Fabrizio Moretti se juntou ao guitarrista, cantor e compositor do Los Hermanos, o Rodrigo Amarante, e a Bink Shapiro para formar o trio Little Joy, um super grupo de rock brasileiro-americano baseado em Los Angeles. Amarante e Moretti se conheceram em 2006 em um festival em Lisboa, onde suas bandas estavam se apresentando e surgiu a ideia de começar um novo projeto musical. Com a banda se reunindo apenas em 2009 para começar a trabalhar em um novo álbum, o retorno não foi assim tão tranquilo. Quando eles começaram a gravar o Angles, ficou claro que os problemas entre os integrantes não havia sido resolvido. O processo de gravação desse disco foi o mais caótico possível. Ao contrário dos primeiros álbuns, onde Julian era o compositor principal e o líder indiscutível, Angles foi um projeto mais colaborativo, com todos os membros contribuindo com suas ideias no processo criativo. Embora essa abordagem tenha oferecido mais liberdade aos outros integrantes, também gerou conflitos internos. Julian frequentemente gravava suas partes separado do restante da banda em outro estúdio. A maioria das ideias e sugestões de Casablancas foram escritas em termos realmente vagos e então enviadas para a banda por e-mail, deixando os outros sem muito para onde prosseguir. As brigas da banda começaram, é claro, a vazar nas suas letras. Nick Valenzi compôs a maior parte de Taken for a Fool, canção que aborda a vulnerabilidade de ser enganado e a sensação de se sentir tolo. As letras refletem a tendência das pessoas de confiarem e serem subestimadas, com a letra dizendo "você é sempre feito de tolo e eu não sei porquê". Quando eles foram tocar Taken for a Fool no Letterman, tem vários detalhes sutis que provam que a banda estava totalmente quebrada. Eu vou deixar o link na descrição e você pode buscar por esse comentário aqui que disseca todos os gestos e problemas dessa apresentação. Vale a pena, tá? Angles, lançado em 2011, é um álbum ótimo, mas parece um Frankenstein. Assim como a sua capa, nada parece fazer sentido ou combina. Cada parte parece estar fazendo algo sem se preocupar com a outra. Nessas brigas e tensões, a banda não se dava bem, mas ainda eram obrigados a lançar mais um álbum pelo seu contrato com a RCA.
Então, em 2013, saiu Calm Down Machine. A banda decidiu fazer um blackout de mídia para o álbum, sem promoção na forma de aparições na televisão, entrevistas, ensaios fotográficos, shows ao vivo ou turnês. A arte da capa foi projetada para se assemelhar a uma velha caixa de rolo de fita da RCA, ou seja, o álbum não tinha nem capa. Mesmo assim, o álbum é incrível, um dos melhores e mais coesos musicalmente desde o Room on Fire. Sabe aquele álbum que não tem uma música ruim que você ama todas? Calm Down Machine é um exemplo disso, pelo menos pra mim. O foco total aqui foi a música e nada mais. E era isso que eles queriam, compor, ensaiar, lançar e só. A Veja fez uma matéria na época sobre a música One Way Trigger, que usa sintetizadores como riff principal. A mais nova composição dos nova-iorquinos dos Strokes tem causado controvérsia. Por quê? Talvez por parecer uma demo de péssima qualidade de Take On Me do A-ha, ou porque Gabi Amarantos faz canções melhores que essa. O usuário Murilo Costa fez uma montagem da música com um vídeo do trenzinho Carreta Furacão que acabou viralizando com mais de 2 milhões de views. E o pior é que ficou bom. Nesse álbum tem uma das melhores músicas da sua carreira, Welcome to Japan. Logo após, Julian colaborou com Daft Punk no excelente Random Access Memories com a música Stunt Crush, e pouco depois criou sua própria gravadora, a Cult Records, para lançar sua nova banda, o The Voids. O silêncio dos Strokes continuou até 2016, quando eles lançaram o EP Future Present Past, que trouxe um vislumbre de esperança para os fãs. Embora fosse apenas um EP, o lançamento sinalizou que os Strokes não haviam acabado e que ainda havia mais por vir. O EP trouxe de volta alguns dos elementos que fizeram da banda um sucesso, misturando o som cru dos seus primeiros anos com um toque de experimentação. O relacionamento entre os membros da banda ainda era delicado e o processo criativo não fluía como no início. Eles queriam fazer alguma coisa no seu próprio ritmo, sem aquela pressão externa. E esse é o ponto crucial que eu falei no começo do vídeo. Os Strokes andavam juntos, bebiam juntos, faziam festa juntos, e agora eles eram mais empresários do que músicos. Com certeza a amizade era uma coisa que ficou pra trás. Eles precisavam de algo para se reconectar, algo que unisse a criatividade do grupo de novo. E eles encontraram. E não era algo, era quem. Rick Rubin é considerado um dos maiores produtores de música da história por sua capacidade de moldar o som e a carreira de alguns dos artistas mais icônicos do rock, pop e hip hop. Com 9 Grammys, Rubin esteve por trás de álbuns revolucionários, trabalhando com uma impressionante diversidade de artistas. Segura essa lista: Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, Kesha, Adele, Lady Gaga, Metallica, Slayer, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Linkin Park, System of a Down, Slipknot e até mesmo Johnny Cash. Rick Rubin é conhecido por suas técnicas intuitivas e sua habilidade de extrair o melhor dos músicos, guiando o processo criativo com base em seu senso apurado de gosto e intuição. Essa abordagem única, aliada ao seu impressionante catálogo de artistas, o tornou uma verdadeira lenda na produção musical. Sem falar que ele escreveu um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Um Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Finalmente, em 2020, após anos de especulação, os Strokes lançaram The New Abnormal, seu primeiro álbum em 7 anos. O álbum misturava o som clássico da banda com letras mais maduras e introspectivas, refletindo o crescimento pessoal e artístico dos membros ao longo dos anos. O título, que se traduz como Um Novo Anormal, fazia um trocadilho com o que estávamos passando no lockdown, mas também parecia encapsular a jornada da banda. Uma trajetória cheia de altos e baixos, de rupturas e reconciliações. Canções como At the Door e Bad Decisions destacaram a nova fase da banda, tanto musical quanto liricamente, tocando em temas como solidão, fracasso e redenção.
The New Abnormal provou que os Strokes ainda tinham algo a dizer. Eles haviam sobrevivido a quase 2 décadas de altos e baixos. E ficou provado que eles só precisavam de uma coisa: tranquilidade. O Rick Rubin deu espaço para que a criatividade, sem pressa ou sem aquele perfeccionismo maluco, viesse à tona. E o maior prêmio que os Strokes poderiam ter recebido não foi um Grammy, mas sim serem amigos novamente. Oi, meu nome é Lucas Reichert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Me segue no Instagram também, @aprofundideias, pra gente trocar uma ideia, tem várias coisas que eu só posto lá, então me segue porque eu tenho certeza que você vai gostar. Esse vídeo tá sendo muito pedido faz muito tempo, desde o vídeo do Arctic Monkeys, se eu não me engano, e The Strokes é uma das minhas bandas preferidas, foi muito legal, muito gostoso fazer essa pesquisa, tirar as músicas que faz tempo que eu não tocava elas. Foi muito legal mesmo. E pra você, quais outras bandas a gente deve fazer um documentário assim? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E aí, fã de The Strokes, qual que é o seu álbum preferido da banda? Eu acho que o meu ainda continua sendo Is This It, que é uma obra-prima, fechadinho, incrível. Mas eu tenho um amor muito grande pelo Come Down Machine, muito mesmo, porque quando saiu, eu lembro que eu baixei num site, era um Tumblr que tinha vários álbuns pra baixar, e eu baixei esse álbum, ele veio com todas as músicas, os nomes trocados, sabe? Então tem música que eu troco os nomes até hoje, mas eu ouvi muito mesmo esse álbum, e ele está no meu coração. Queria agradecer também a Manual por estar patrocinando esse vídeo. Se você quiser 40% de desconto na primeira compra, é só usar o meu cupom que tá aqui embaixo, também na descrição e no comentário fixado. Eu também participei recentemente do Desce a Letra Show, então se você ainda não assistiu essa entrevista ali com o Cauê, com o Load, ficou muito legal, um papo muito massa, também vou deixar aqui na descrição. É isso, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, deu um trabalho do cacete isso aqui. Então, muito obrigado mesmo, você que sempre acompanha o canal, tá bom? A gente se vê na próxima, até mais!